Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabes. Na devocional de hoje, veremos um registro de Atos, capítulo 20, versículos de 17 a 35, no registro do diálogo da experiência de Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto, que dista uns 30 quilômetros desta região. Diz-nos assim o texto: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amados ouvintes, vemos aqui um momento de maturidade diante das lutas da viagem missionária, na terceira viagem. E nós vemos que Paulo começou a igreja em Éfeso, permaneceu lá por aproximadamente 3 anos e agora estava voltando, mas como havia riscos de ele ser assassinado pelos judaizantes, ele marcou um encontro com os irmãos presbíteros da igreja de Éfeso, a uns 30 quilômetros na cidade de Mileto. E como um momento de despedida, ele lembrou, primeiro trouxe à memória que esses 3 anos ele serviu aos irmãos ali com lágrimas, com exortações, com provações das ciladas que os judeus, tipificação do Satanás, inimigo de Deus, impuseram sobre ele. E apesar de tudo, ele jamais deixou de anunciar a verdade do Evangelho publicamente e intimamente nas casas. E agora ele estava de volta para Jerusalém, não sabendo o que ali aconteceria, mas
orientado, guiado pelo Espírito, que em Jerusalém, a igreja sede, a sede do presbitério, ele deveria esperar cadeias e tribulações. Então, diante disso, do risco iminente de vida, ele se posicionou mais uma vez na dependência do Senhor, não considerando a sua vida preciosa para ele mesmo, priorizando a obra, a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça e da paz. E naquele momento ele previu, admoestou que após a saída dele, o inimigo ia se manifestar como um lobo voraz, entrando e arrastando os irmãos para matar a igreja, matar a obra do Senhor. E ainda os alertou que do meio da própria igreja, falsos profetas se levantariam para perseguir a verdade do Evangelho, perseguir todos aqueles que permaneciam fiéis ao Senhor. E para completar essa tristeza, essa realidade, nós vemos que ele comunicou aos irmãos que não mais veriam o seu rosto. Era uma espécie de despedida. Por isso que ele fez tanta questão de dar mais uma passada naquela cidade para, com a maturidade de ter vencido todas as lutas, lhe deu, e com serenidade eles tiveram uma última conversa numa relação de pai para filha. Amados, esses fatos estão se repetindo no nosso tempo. Nós temos que estar atentos para não desanimarmos nem nos desviarmos do caminho que é Jesus Cristo. Essa pressão é cada vez maior e o inimigo vem, como registrado nesse texto, para roubar, matar e destruir, para oprimir o rebanho de Deus. Isso não é novidade, mas é cumprimento das profecias sobre os últimos tempos. Que Deus, em meio a essa grande tribulação que se apresenta na vida moderna, nos dê sabedoria, unção do alto, proteção e salvação, para que sejamos fiéis até a morte e recebamos a coroa da vida prometida por Jesus a todo aquele que é fiel. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém. Invoca-me.